E aí, Maurício Bonato com a Escola de Narradores para você. E hoje eu vou trazer um tema que um dos meus alunos, o Hugo, ele levantou aí a bola lá no curso, né? E eu acho legal falar, porque é um tema interessante que muita gente pode ter essa dúvida. É o seguinte, ele perguntou, por exemplo, quando você está narrando, ele está sentindo, está praticando, está sentindo um pouco de dificuldade na hora de não é decorar os nomes nem os números dos jogadores, por exemplo, no futebol, mas às vezes o cara muda de posição, né? E como que ele faz para tentar decorar mais rápido esses jogadores? Então o que acontece? É claro que o posicionamento ajuda bastante, aonde o jogador tá, é uma coisa que ajuda bastante para quem está narrando, para saber exatamente, pô, o cara é um ponta ou ele é um atacante aberto pela direita, um atacante aberto pela esquerda. Eu falei ponta porque antigamente era ponta. Quando eu desenvolvi a minha cultura jogando futebol e assistindo jogos de futebol. Hoje mudou um pouco o posicionamento, né? E aí, quando o cara usa é, uma posição mais fixa, né? O técnico usa para os jogadores, é melhor. Mas hoje em dia tem muito jogador falso 9, por exemplo, né? O cara que vem de trás e tal, então às vezes é mais difícil. E existem alguns macetes, algumas técnicas que a gente utiliza justamente para a gente saber. Não é, eu não vou dizer nem que é para decorar, mas é uma coisa que fica meio instantânea, sabe? Você tem que se pegar aí primeiro, se apegar, na verdade, nas características do jogador. Por exemplo, o biotipo, o cabelo, o jeito dele andar. Antes a gente pensava muito na questão das chuteiras, né? Porque as chuteiras eram todas pretas, de repente começaram a usar umas chuteiras brancas, depois coloridas. Então, às vezes era um cara que usava, ficava fácil, né? Mas às vezes você tem que se atentar ao jeito do jogador ali, ao biotipo, o jeito dele correr, o jeito dele bater na bola, né? Não só a questão, claro, do posicionamento. Então, todos esses detalhes, aos pouquinhos, você vai identificando. Então, assim, o primeiro passo é, lógico, decorar todos os nomes, decorar as pronúncias, bonitinho, tudo certinho. Esse é o primeiro passo. Aí você vai para os números. Beleza, você sabe que o Messi é 10, o Messi, se eu não me engano, ele começou com a 19, né? Que o Ronaldinho Gaúcho era 10. Então, você já vai. O Cristiano Ronaldo é sempre o 7, o Neymar joga sempre com a 11, o Romário também jogava sempre com a 11, entendeu? Então você sabe que aquele número é mais ou menos o número do cara. Hoje em dia tem número 99, 77, 88, entendeu? Então depende. Mas o que você tem que pensar? É uma questão de passo a passo. E isso é com o tempo, é com a prática que você tiver, né? Para você já ir assimilando. Na verdade, é uma questão de assimilação mesmo da característica, entendeu? E claro, existem jogadores muito parecidos, até com jeito de correr. Tem jogador. Quando você vai narrar jogos de seleções, isso é muito mais complicado, né? Porque nem sempre você está vendo o número da camisa. A gente percebe ter um número na camisa, pode ter atrás e na frente. Geralmente na Copa do Mundo, em Jogos Olímpicos, tem essas características, né? O número na frente, número nas costas e no calção. Então já fica mais fácil para identificar. Tem o nome também do jogador nas costas, também fica fácil. Mas acontece às vezes do cara ser muito parecido um com o outro, né? Eu poucas vezes, graças a Deus, eu confundi quem fez o gol. Mas já aconteceu pelo menos umas 3 vezes nos 16 anos aí, umas 3 vezes eu tenho certeza que aconteceu. De eu falar um cara que fez o gol e foi outro. E os dois são bem parecidos, entendeu? Então isso pode acontecer. Futebol feminino também acontece bastante, porque às vezes as meninas, né, todas estão com o cabelo preso, rabo de cavalo e tal, então você já fica meio, né, às vezes elas têm o biotipo parecido, mais magra, não sei o quê. Às vezes um gosta de usar a chuteira é, colorida ou o meião mais baixo, entendeu? Tem todas essas características que você pode observar. Nos outros esportes, às vezes no basquete é muito rápido o lance,
Tem que ficar muito atento. Então, assim, essas dicas, né, esses macetes que eu estou ensinando, eles têm que vir todos acompanhados, têm que vir acompanhados exatamente do seu foco, né, da sua atenção no que você está fazendo. Você não pode desfocar de maneira nenhuma no que você está fazendo, porque uma desatenção que você tem, você vai cometer uma falha, vai cometer um erro ali do nome, alguma coisa assim, entendeu? E às vezes, durante o jogo, o técnico muda os caras de posição, ele faz uma alteração, porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, existe um lateral esquerdo que joga nas duas laterais, tá? E o lateral direito, o técnico tira ele para colocar um outro cara para jogar na esquerda, que às vezes nem é lateral, é um ala mesmo, joga mais avançado. E esse que está na esquerda, como ele joga nas duas, ele vai para a direita. Suponhamos que eles são parecidos, pode acontecer. Às vezes baixinho e tal, né? Que é mais o biotipo do lateral, assim. Então você tem que ficar atento para saber a mudança que teve ali. Então tem que entender também de tática, entender as opções que o técnico tem, já conhecer um pouco do time, sabe? Mais ou menos. Porque às vezes as alterações elas são meio repetitivas, né? Numa sequência. Entende? Às vezes o técnico tem os técnicos muito sistemáticos, muito metódicos aí. Então eles sempre colocam o cara, né, no lugar daquele cara em determinado tempo da partida, dependendo da situação, entendeu? Precisa fazer gol, ele vai colocar um atacante e vai tirar um zagueiro. Estou dando um exemplo. O Barcelona, por exemplo, às vezes acontecia, até hoje acho que acontece, do Piqué para a área. Às vezes o técnico tirava um atacante e colocava o Piqué lá na frente de centroavante e no lugar dele, no lugar desse atacante entrava um volante ou um zagueiro para ajudar na marcação, ou um lateral também mais defensivo. Então há uma mexida na tática, né, na disposição do time. Então você tem que saber, e por que ele está fazendo isso? Aí você fala, mas o Piqué a gente já conhece. É verdade mesmo, o Piqué a gente já conhece, mas é aquela questão, né? Tem uma questão que a gente tem que observar aí, para a gente tentar entender, né, o porquê a coisa está acontecendo, além só do decorar, desse macete que eu ensinei, entendeu? De olhar e falar, peraí, aqui é assim, aqui é assado, esse cara tem um jeito de correr diferente do outro, entendeu? Quando tem muitos caras parecidos assim, aí realmente fica difícil. Campeonatos mundiais, de seleções, realmente complica bastante. Então, assim, é uma coisa que... Ou times que não tem jogadores estrangeiros, né? Jogadores nativos e tal, também é difícil. Mas, assim, é uma coisa que com o tempo, com a técnica, com a prática, você consegue desenvolver. Certo? Então, mais um dia da Escola de Narradores com Maurício Bonato para você. Valeu!